Estamos iniciando mais um programa Diálogos sobre a Vida, em que eu, meu conhecido amigo Eduardo Iver, comentamos aspectos da obra do grande Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje, bem interessante: o passado, o presente e o futuro contidos no agora. E aí a gente lança esse desafio para nós mesmos, né, Edu? E para os amigos que estão junto com a gente, para a gente descascar essa laranja, né? Destrinchar esse enigma, porque é uma coisa que a gente não pode ficar na superfície. Ou a gente mergulha, ou nós vamos ficar de blá 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 aqui. O de blá blá blá, a vida já está tão cansada disso, né? De conversa fiada, né? Então a gente realmente precisa dar um mergulho. E assim, pouco que eu pensei no tema, ele realmente é de uma importância muito maior do que eu imaginava. Muito, muito, muito maior. Porque a gente está sempre falando aqui em autoconhecimento, em transformação da consciência, né? Elevação da consciência. A gente sempre está tratando de temas que são fundamentais para a vida de cada um de nós, mas ao mesmo tempo, nem sempre a gente consegue penetrar no âmago do ensinamento. Muitas vezes a gente fica na superfície dele, né? E essa colocação de que o passado, o presente e o futuro estão contidos no agora, ela merece uma reflexão profunda para que a gente não fique na superfície, inclusive, né? Eu cheguei a comentar com uma pessoa querida hoje qual seria o tema da live, e ela deu uma boa risada, como se dissesse assim: ah, isso é conversa, né? Isso é papo, né? E se vai ser só papo ou se vai ser alguma coisa significativa depende de nós, do nossa tentativa de realmente mergulhar e compreender. O Krishnamurti, ele fala que ou você muda agora, ou você vai ser o mesmo. Que essa mudança só acontece no agora. Eu acho que a gente precisa fazer uma distinção entre mudanças externas e mudanças internas ou psicológicas, né? Porque as mudanças externas, e por incrível que pareça, a nossa consciência é muito voltada para fora. A gente pensa que a nossa vida é a vida do corpo, que o mundo é o que a gente vê através dos cinco sentidos. O nosso cérebro ele é todo formatado para tudo que a gente vivencia exteriormente, né? A gente tem uma estrutura mental formada, que é o nosso mundo. Qual que é o nosso mundo? O nosso mundo é os nossos parentes, as pessoas que a gente gosta, desgosta, é a nossa casa, é as nossas coisas, são as nossas ideias. Então, o nosso mundo é um feixe mental que foi sendo estruturado ao longo dessas relações com o mundo externo, né, através dos cinco sentidos. Tanto que a gente se apega a essa visão do mundo pessoal e a gente às vezes sofre quando alguma mudança acontece, alguma mudança brusca. Por exemplo, perda de um ente querido, uma pessoa amada que se vai, aquele sofrimento profundo, porque esse mundo estruturado na mente, um pedaço dele caiu, né? Um pedaço dele caiu e ele vai se recompor de outra forma. E esse mesmo mundo acaba sendo um mundo de condicionamentos, um mundo que a gente fica sempre pensando da mesma maneira, vivendo sempre do mesmo jeito, sendo de alguma forma moldado pela cultura, pela mídia, pelas companhias, e por tantas outras coisas, né? E aí a gente vem aqui e fala em autoconhecimento, em autotransformação. E isso é algo que depende.
de um olhar muito verdadeiro no presente ativo. Porque qualquer mudança de hábito ou mudança externa são mudanças superficiais. Agora, as mudanças psicológicas que têm a ver com as nossas idiosincrasias, com as nossas manias, com os nossos gostos e aversões, com os nossos preconceitos, ou elas são vistas sempre no agora, com intensidade, com clareza, com muita presença de espírito, ou a gente vai continuar sendo o mesmo. Eu acho que o Krishnamurti tem razão. Né? Se eu sou preconceito hoje, se eu não sou capaz de ver isso até as suas raízes, eu amanhã vou continuar sendo preconceito e depois de amanhã também. Né? Se tiver nessa dimensão de consciência em que o cérebro é moldado através dos cinco sentidos. Né? Então, Edu, eu acho que vale a pena a gente dar um mergulho nesse assunto de verdade, né? Da maneira mais intensa que a gente for capaz, porque o agora tem um poder muito grande. Tem até um livro que eu não li, mas o título é bem sugestivo, do Eckhart Tolle, chamado O Poder do Agora. Eu acho que eu dei umas folheadas e vi que algumas coisas têm muito a ver com o jeito que o Krishnamurti fala, né? O poder do agora. Então, Edu, vamos entrar nisso. Será que existe será que esse poder de transformação ele está apenas no agora ou ele está enredado na rede do pensamento, né? Na rede do tempo? Porque será que esse tempo existe? Será que esse tempo, para as coisas externas, a gente sabe que ele existe, né? Faço isso para obter aquilo. Você quer construir uma casa, você tem que jogar com o tempo. O que você quer construir, conseguir exteriormente, você tem que agir através do tempo, né? Mas será que a nossa consciência, no sentido mais profundo, mais verdadeiro, ela é realmente do tempo? O que você acha, meu amigo Eduardo? Vamos aí, dê suas palavras para a gente poder mergulhar nesse assunto. Pois é, Marcos. Esse é um tema realmente que exige uma investigação profunda, porque nós temos, assim, culturalmente, uma tendência a separar passado, presente e futuro. Então, vamos primeiro compreender como é que nós costumamos ver essa divisão de passado, presente e futuro, para depois, então, investigarmos essa afirmação que é tão difícil, às vezes, de ser compreendido, que tanto o passado como o futuro estão contidos no agora, né? Então, o que que vem a ser o passado? O passado são as experiências que nós tivemos, é a memória, é o conhecimento acumulado, são as coisas que nós aprendemos a gostar, outras que nós aprendemos a não gostar, são os traumas, as amizades, as inimizades, enfim, é todo um conjunto de experiências, de conhecimentos que foram sendo agregados ao nosso conteúdo mental na forma de memória. E não é só a memória nossa dessa vida. Nós temos uma memória que pertence a toda a raça humana. Né? O Gilmore comenta que a raça humana tem pelo menos 45 mil anos. Do ponto de vista teosófico, é muito mais. Então, existe vamos dizer assim, uma experiência acumulada da raça humana, do ser humano, que data de muitos milhares de anos. E tudo isso contribui para construir aquilo que nós somos hoje. Né? Nós somos a nossa estrutura física, mental, psicológica, emocional, é fruto de todo esse processo que vem de milhares de anos, essa construção. Então, nós temos dentro do nosso conteúdo mental essa herança que nós recebemos através tanto do inconsciente coletivo, como através dos genes, da hereditariedade. Então, tudo isso representa aquilo que nós chamamos do nosso passado. E o que que vem a ser o futuro? O futuro é tudo que nós imaginamos e aquilo que nós gostaríamos que acontecesse e aquilo que nós gostaríamos de fazer. O futuro é uma projeção que nós fazemos imaginando
as possibilidades e então nós temos um desejo de atingir a um estado de conhecer mais, de ser mais bem-sucedido na vida, de ter mais poder. São muitas as, as ambições e os desejos que o homem tem, e ele projeta dentro do tempo, né, que ele um dia vai conseguir, e ele busca então estratégias para conseguir chegar a ter e a fazer aquilo que ele planejou, aquilo que ele gostaria de fazer ou ter. Então, essa é a visão que nós temos, né, de presente, passado, e o futuro é o que está acontecendo, o que está sendo experimentado no momento. Agora, o Krishnamurti ele observa o seguinte: o passado ele não é uma coisa que está separada do presente. O passado está presente. Porque o que nós somos hoje é esse passado. Quer dizer, a nossa maneira de ver o mundo é fruto de todo esse passado. Todo esse passado, ele está presente. Ele não é separado. Não é uma coisa que está desconectada desse presente. O presente é justamente esse passado está assim atuando em nós no aqui e no agora. Então ele não é uma coisa que já foi. Ele está aqui também. E o futuro? O futuro também é uma projeção que está ocorrendo no presente. Você está no presente imaginando o futuro. O futuro não é independente do que você está imaginando hoje. Então, se você quer alguma coisa para o futuro, essa imaginação, esse querer, é aqui e agora. Você está querendo agora o que você imagina que gostaria que acontecesse no futuro. Então, essa imagem do futuro, que é uma projeção, está presente na sua mente agora. E é por isso que ele fala que o Krishnamurti diz essa separação, ela não corresponde à realidade, porque o passado está aqui e o futuro também. E não existe nada que não seja o agora. A memória, né, é, é, é aquilo que nós temos hoje, de memória de toda a raça, de tudo que aconteceu na nossa vida, e o futuro também está dentro dessa perspectiva do que nós imaginamos, nós queremos fazer. Então, é muito interessante essa afirmativa de que o que existe é o agora. E aquilo que você falou, né, Marcos? O futuro vai ser o mesmo se nós não nos transformarmos agora. Você pode pensar o que você quiser sobre o futuro, mas a transformação é sempre no agora. Você pode até dizer, não, eu quero ser mais altruísta, eu quero ser mais espiritualizado, eu quero ter mais dinheiro. Você pode projetar o que você quiser, mas isso está acontecendo agora e não no futuro. Então, vocês viram que coisa interessante. E se você não mudar no aqui e no agora, esse futuro não vai mudar também, porque você é o mesmo, então o futuro é o mesmo também. Então, aí surge aquela questão, né, Marcos? Como que você muda? Né? Essa é sempre uma questão que o pessoal fala, que eles falam um monte de coisa, mas como é que eu faço isso? Aí ele fala, você está fazendo a pergunta errada, porque não é com um método, não é através do pensamento que você vai se transformar. É a compreensão que faz com que você possa se transformar. Na hora que você compreendeu uma realidade, você já se transformou. Isso é uma coisa que para mim foi um ensinamento assim fabuloso do Krishnamurti, né? Quer dizer que o ato de você perceber e de compreender alguma coisa já é a transformação. Você não pode projetar no tempo, um dia eu vou ser bonzinho, um dia eu vou ser amoroso. Se você não perceber a beleza de ser amoroso, de ser fraterno no aqui e no agora, não adianta você projetar no futuro, porque você vai continuar egoísta. Então é muito sutil, né, Marcos, essa questão. Edu, olha só, eu sempre digo que tudo que o Krishnamurti fala, e você frita os ovos, ele está falando sobre a nossa mente. Ele sempre está falando sobre a nossa mente. E ele tem um livro até que o título é A Rede do Pensamento.
E ele sustenta que nós somos escravos nessa rede do pensamento. Nós somos prisioneiros, né? Que nem o peixe que cai na rede. Nós caímos nesse vício mental que a humanidade inteira tem, de estar presa no tempo, no passado, presente e futuro, nessa luta para fazer do futuro conforme as conveniências do passado, evitando o inconveniente e reproduzindo, repetindo, perseguindo o que lhe agrada, o que convém, ou o que lhe dá prazer. Então, fugindo do doloroso, correndo atrás do prazeroso. Nossa mente é presa nessa rede do tempo. A nossa mente, eu não diria toda a mente, mas o nosso pensamento. Por isso que o Krishnamurti sempre fala que o pensamento é sempre limitado, né? Ele sempre diz isso. Mas ele também diz o seguinte, que a percepção é ilimitada, né? E a percepção que é a sacada, ficha caiu, insight, ela é sempre no presente. Ela não é uma coisa. Você está tentando entender, você está tentando decifrar. E se ela não cair em algum momento, você não vai decifrar. Né? Então, não é o tempo que traz essa percepção, não é o tempo que traz essa compreensão de outro nível. E sim a intensidade da pessoa sempre no agora. Né? Então, eu percebo que a importância desse tema é muito grande, porque a gente está sempre perseguindo alguma coisa lá na frente. Tudo bem, as coisas materiais, elas são assim. Tudo que você fizer no mundo material, você vai fazer jogando com o tempo. Você vai plantar para esperar a planta germinar, para adubar, para deixar ela crescer, para depois escolher o fruto, para depois vender. Então, tudo que você faz no mundo externo, você faz através do tempo. Então, o Krishnamurti sempre fala, o tempo cronológico é um fato. E nós precisamos organizar a nossa vida de acordo com ele, né? Então, se nós estamos aqui, é porque marcamos a hora de nos encontrarmos no domingo à noite. Se não tivéssemos com esse agendamento no tempo, não estaríamos juntos agora fazendo essa reflexão, né? Só que a mente se condiciona exageradamente, como se a vida fosse só de exterioridades, como se a vida fosse só desse mundo externo material. E aí, quando você vai para o mundo da consciência, ela tenta agir da mesma maneira. Né? Então, como você falou, você precisa de do tempo até para mudar um hábito, até, por exemplo, para aprender uma língua, ou aprender uma habilidade, uma profissão, desenvolver uma habilidade. Você precisa do tempo cronológico. Agora, quando o assunto é a minha raiva, o meu ciúme, o meu orgulho, o meu medo, a minha inveja, todas essas coisas que estão na nossa psique interferem diretamente nos nossos relacionamentos. Diretamente. E aí, se a gente começa a se interessar pelo autoconhecimento, porque tem muita gente que nem passa por isso, né? A vida é só exterioridade e isso aí é assunto fora de contexto. Mas quando a pessoa começa a trabalhar o autoconhecimento, olhar para si mesma, começa a perceber a sua própria sombra, né? Ou ela insiste com humildade, com intensidade, ou ela diz, não, não sou isso não, minha autoimagem está ferida, joga para o inconsciente de novo e desiste. Não é assim? Pois é. Daí, quando a pessoa já está nesse trabalho de se perceber, de querer ser uma pessoa melhor, de querer se transformar, de querer levar a consciência, daí ela esbarra nessa mente viciada no tempo, em querer, olha, eu sou orgulhoso, mas eu vou dizer, não, não sou não, não sou não, não, peraí, calma lá, sou sim, tal. Aí, não, mas eu vou largar isso, não, não, e joga para frente daquela barrigada, né? E aí eu vejo que essa coisa de mudar
que tem que ser no agora, ela não é uma questão de decisão. Ela é uma questão de ver com toda a clareza e com verdade. Você não precisa escolher mudar. Se você vê com toda a verdade o ciúme que você está sentindo na hora exata que ele aparece, não é nem antes nem depois, na hora exata, no presente ativo. Se você vai à raiz dele com muita verdade, ali ele se transforma, mas no presente ativo. Né? Então, aquela coisa que Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando que você conhece a verdade? Quando você olha alguma coisa como ela é, sem distorção. E a nossa mente é tão capciosa que ela está sempre distorcendo tudo. Ela está sempre dourando a pílula, ela está sempre jogando uma roupagem simpática naquilo que a gente faz, mesmo que não seja tão simpático, né? Quer dizer, ela sempre tem uma justificativa para as nossas ações, às vezes mais grosseiras. Enfim, a gente não consegue avançar, porque ao invés da gente olhar com verdade no agora, sempre no agora, a gente projeta uma transformação futura que não vai acontecer nunca. Por quê? Porque se eu não me transformo agora, né, se eu não jogo esse lixo para fora agora, eu vou continuar carregando ele através do tempo, né, Edu? Você não acha que é a intensidade e a verdade que produzem uma transformação não planejada? Porque a transformação planejada, ela é só uma, uma, uma mudança superficial. Aí o cara pensa que ele não é mais orgulhoso, mas ele continua sendo de forma muito mais sutil e muito mais disfarçada, muitas vezes. Né? Então, assim, como que você vê, Edu, a importância da intensidade e da verdade no agora para essa autotransformação espiritual? Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, que eu, Eduardo e o Marcos Rezende conversamos sobre a obra do nosso grande instrutor, Jiddu Krishnamurti. E o tema escolhido por nós para nossa conversa de hoje foi passado, presente e futuro contidos no agora. Você falou uma palavra importante, né? Intensidade. Eu acho que a compreensão de quem nós somos, o autoconhecimento e esse encontro com a verdade é algo que exige intensidade, exige presença, exige atenção. É você colocar a sua alma, nesse processo de despertar, de se abrir para algo que é muito maior do que o que nós costumamos experimentar na vida comum, na vida que é marcada pelas constantes mudanças que o pensamento está nos trazendo, né? Que o pensamento é tagarela, ele passa de um pensamento para outro, uma coisa puxa a outra, e às vezes você vai, sem nem perceber, você vai parar em coisas que não tinham nada a ver com o que você estava pensando originalmente. Porque nós temos, né, nós nos deixamos levar pelo pensamento e acabamos gastando muita energia pensando bobagem e fazendo buscas que não vão levar a nada, indo atrás de desejos. Então, essa é a vida condicionada que a maioria das pessoas vive. E quando você percebe que é possível ser diferente, que é como o Krishnamurti tenta mostrar, né, não dando um método, mas afirmando que existe a possibilidade de você ter uma percepção no aqui e no agora de algo que é eterno. Essa palavra eterna é uma palavra muito bonita, né? E ela é mal compreendida também, que geralmente, quando você fala em eterno, parece algo que dura para sempre.
nós sempre trazemos para o domínio do tempo quando nós queremos compreender alguma coisa, porque a nossa compreensão geralmente é intelectual. Então, se uma coisa é eterna, aí você pensa, então, é uma coisa que não acaba nunca, aí é eterna. Mas não é isso, né? Isso aí, nos livros também hinduístas, está muito claro. E o eterno é aquilo que não pertence ao domínio do tempo, não é uma extensão de tempo muito grande, né? Uma coisa que vai ser sendo empurrado para sempre, né? Que nem as pessoas acham, não, a minha vida vai continuar com uma encarnação, depois outra. Então você coloca no domínio do tempo uma coisa assim que vai durar muito, mas é uma revolução você perceber que o eterno ele está aqui nesse momento, né? É o eterno agora, como alguns místicos falam, né? Aliás, a linguagem dos místicos é difícil de compreender, porque eles não falam da experiência do pensamento, eles falam de uma vivência, de uma percepção interior. E quando eles trazem para o mundo das palavras, é difícil que nós venhamos a compreender, como nós estamos tentando fazer aqui também, trazer para o domínio das palavras uma percepção que está além delas, né? As palavras são apenas um ponteiro, uma imagem, mas nós sabemos que a palavra não é a coisa. Então, a palavra ela serve para apontar, que nem o dedo serve para apontar a lua. Mas, como diz os orientais, se você ficar preso no dedo, você nunca chega à lua, porque o apontar não é a coisa, né? Que nem o mapa não é o território. Se olhar no mapa, você não está vendo o território, você tem apenas uma imagem do território, como dizia Korbinski. Então, nós temos que ter esse cuidado, né, de perceber que existe essa possibilidade de um estado de consciência que não está dominado pelo vir a ser, como diz o Krishnamurti. O vir a ser é o pensamento e é o tempo, né? Existe um aprendizado, uma percepção que ocorre quando você está com essa intensidade que você falou, com atenção total no que está acontecendo e você toca, de certa maneira, aquilo que está além do pensamento, né? Nem que seja por um espaço cronológico muito pequeno, né? Mas essa percepção pode ter uma intensidade tão grande que ela gera uma transformação definitiva na sua vida, né? Às vezes, essa mudança que aconteceu num tempo que não pode ser medido, porque está fora desse domínio do tempo, ela é altamente transformadora, né? E é muito bonito, né? E o Krishnamurti ele vai além, ele soar beatitude no agora. Olha que coisa interessante isso também, né, Marcos? Às vezes as pessoas pensam, não, eu vou fazer uma série de coisas para ser feliz. E a felicidade fica lá no futuro, né? Dependente de uma série de coisas que eu vou fazer. Eu vou meditar todo dia, eu vou, né, fazer um trabalho social, então de todo um plano. Aí um dia eu vou ser feliz, ou um dia eu vou poder, né, entrar no reino dos céus. Então cada um coloca de uma forma diferente esse futuro que seria o de felicidade. Mas quando o Krishnamurti diz a beatitude, a felicidade, ela só pode existir no agora. Se ela não existir no agora, é apenas uma projeção. Aí nós ficamos assim, caramba, mas, quer dizer, que tudo aquilo que eu queria fazer para ser feliz não vai me levar à felicidade? Não, não vai. Olha que coisa incrível isso, né? Que prisão que a gente se encontra, né? Com essa coisa de vou ser feliz, a felicidade está lá na frente, né? Como você bem falou, vou ser feliz agora, velho, ou esquece, vai perseguir uma coisa que é que nem o cavalo correndo atrás da cenoura que está na frente dele, ela vai andando e ele vai andando atrás, né? Edu, achei muito interessante quando você falou que o eterno não é o que dura muito, mas é o que está fora do tempo, né? Agora, o nosso condicionamento do tempo é tão forte que a gente acha que o eterno é esse mundo material. Até para achar assim, olha, um dia eu vou morrer, vou sair desse mundo, mas as paredes vão continuar, né?
o chão, o asfalto, sei lá o quê, tudo isso vai continuar. Será que vai? É interessante a gente observar que quando a gente fala que o tempo não existe, aí você diz assim, não, mas essa parede aqui, ela existe. E algum pedreiro botou um tijolo em cima do outro para ela estar aqui. É verdade. Ou seja, tudo que é material se faz e se destrói no tempo. E essa parede vai continuar aqui até que venha um tsunami, ou um terremoto, ou uma demolidora que venha derrubar esse prédio aqui para fazer outro no lugar, ou para sei lá o quê, né? Então, tudo desse mundo material é feito através do tempo. Tudo, sem exceção. Mas aí a gente inverte a nossa mente para achar que o eterno é o material. E aí a gente fica com buscas de preenchimento material, de ter mais, 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 né? Outro dia eu fiquei sabendo de um conhecido aí que tinha mais de 1.000 imóveis, tinha avião, tinha tudo que você possa imaginar, fazendas, blá, blá, blá. Morreu. Para onde que ele foi? E as coisas, né? Então, assim, é, aí se você tentar olhar por outro ângulo, bom, a gente vem a esse mundo e sai. A gente mergulha nesse mundo como um bebê, com a pureza absoluta, né? Com aqueles poderes inatos que vão ser desenvolvidos ao longo da vida, vai ser condicionado pelo meio pela sociedade, pela linguagem, pela cultura, né? Para um dia romper com isso tudo internamente e ser uma consciência livre e não uma consciência repetidora, mecânica, né? Desses padrões artificiais que o mundo externo gera, né? Então, assim, o tema é da maior importância, Du. Por quê? Se a gente for muito sincero, cara, nenhum de nós é capaz de ir ao passado ou ir ao futuro. Nenhum de nós. Aquele túnel do tempo não existe. A gente pode ter um insight do futuro, a gente pode ter uma projeção do futuro, uma imaginação do futuro, mas nenhum de nós é capaz de ir lá no futuro e deixar uma coisa pronta para o dia que o presente chegar lá. Como nenhum de nós é capaz de ir no passado interferir em alguma coisa que aconteceu para trás. A vida é sempre, sempre, sempre no presente ativo. E por que que a gente faz desse presente um presente de baixa qualidade? Porque a gente é enredado no tempo. Porque a gente é escravo do vir a ser, como você falou. Porque a gente está sempre olhando uma felicidade lá e não olhando ela aqui agora. Né? Porque o amor ele só floresce no agora. O amor do futuro é desejo, é imaginação, é idolatria, né? Mas o amor, enquanto expressão plena, total, abrangente, verdadeira, transformadora, contagiosa, no sentido verdadeiro. Ou ele está aqui agora, ou ele não está, velho. Não adianta falar que ele vai estar lá na frente. Né? E a gente estraga esse presente com esse passado cheio de mágoas, cheio de recalques, cheio de sofrimento, cheio de desejo, porque o desejo é uma projeção do que eu já gostei lá para trás, né? Enfim, a gente macula esse presente que é onde a gente pode externar todo o nosso poder criador, criativo, em relações sadias, relações de crescimento, relações de despertar para todos os envolvidos, né? Afinal, nós estamos aqui nessa live, nós estamos em relação. Não só os que estão agora nesse momento cronológico, mas existe aquele encontro no instante atemporal, né? Quer dizer, você pode estar participando dessa live depois no YouTube e você pode estar tão presente quanto no instante fora do tempo. Assim como quando a gente vê um vídeo do Krishnamurti, o Krishnamurti, o corpo dele já morreu, vai fazer 40 anos ano que vem, né? É isso aí, né?
Não, daqui a 2 anos. Ele morreu em 86. O corpo dele já era. E você assiste um vídeo dele, aquela coisa tão intensa, como se você estivesse ali junto, nesse instante, fora do tempo. Porque a consciência está fora do tempo, velho. Não acha que é por aí, Edu? Marcos, esse emaranhado do tempo é uma coisa interessante, né? Como que e olha só que uma coisa que a gente percebe isso na nossa vida. Quando nós estamos eh, envoltos em pensamentos do passado, nós deixamos de perceber as coisas mais importantes do presente, né? Às vezes, inclusive, você está dirigindo, você pode ficar distraído por causa do pensamento. Você está pensando em alguma coisa, às vezes você tem até um momento de distração na direção ou em qualquer outra tarefa que você esteja fazendo, porque a sua mente foi levada por uma memória, por uma viagem aí, em coisas que não tem nada a ver com a realidade presente. Às vezes pode ser um trauma, pode ser um problema que você não resolveu, pode ser um sentimento de mágoa que aflora na sua mente, te perturba. Então, todo esse passado, quando ele chega à nossa mente, ele está no presente. Você está sentindo aquilo que seria o passado, na verdade, está acontecendo no presente. E é um movimento do pensamento que não para. Então, Krishnamurti, Marcos, ele fala uma coisa muito bonita, né? Que para que você possa ter acesso ao eterno, é necessário que a mente esteja naquele estado de quietude. Isso a gente já falou muitas vezes, mas é bom sempre lembrar. Enquanto a mente estiver viajando para lá e para cá, os desejos puxando o nosso ser para um lado e para o outro, o medo também, não há quietude, né? Você precisa ter aquela quietude para que essa é a condição para que você possa, de alguma forma, se aproximar do eterno. Mas não é o fato de você parar de pensar que você vai ter acesso ao eterno. Você não pode, por vontade própria, você não pode desejar alcançar o eterno. Ele tem que chegar até você. Então, Krishnamurti dá um exemplo que é muito interessante. Ele diz o seguinte: vocês imaginem um lago que está agitado. O lago não consegue, por si próprio, gerar a tranquilidade necessária de um lago espelhado, que consegue refletir a luz da lua com toda a sua beleza, a sua magnitude. Enquanto houver vento, o lago vai continuar agitado. Você vê que o que é o vento? É o pensamento agitado que está perturbando a nossa mente, né? Então, você não pode dizer o pensamento agora vai acalmar o lago. Não é. O vento tem que parar para que haja a quietude do lago. Então, o pensamento não pode resolver o problema. Ele tem que parar, perceber a sua incapacidade de resolver essa questão do tempo. E aí, uma vez que haja essa quietude, aí há a possibilidade de você, de alguma maneira, tocar essa nova dimensão do ser, que tem a ver com o amor, com a beleza, com a bem-aventurança, a beatitude. Tudo isso pode parecer apenas um sonho se ficar projetado dentro do domínio do tempo, como algo intelectual, né? Como um pensamento, uma imagem. Mas nós temos que ir além do símbolo, além do dedo apontando a Lua para tentar chegar na Lua, né? Nós estamos aqui apontando para a Lua. Agora, cada um tem que chegar à Lua por meios próprios. E isso que é a grande beleza dessa investigação, que não para nunca, né? Nós percebemos como é ineficaz essa tentativa nossa de querer abraçar o mundo com pensamento, querer conhecer tudo, gerar mais conhecimento, mais experiência, e achando que com isso você vai chegar em algum lugar. A receita, se é que se pode chamar de receita, né? O que nós podemos fazer é perceber, a gente não vai chegar nunca a lugar nenhum. Então, para, observa, sente, deixa essa intensidade que você falou, Marcos, se apossar da sua mente, né? Não como uma vontade, mas como um poder
que vêm lá de outras dimensões, mas que, quando a mente está naquela tranquilidade, ela pode gerar uma percepção, um despertar que não pode ser descrito, né? Que é o tocar o eterno. Edu, você falou no início que nós somos o nosso passado, né? Tudo que está na nossa estrutura psicológica foi o que a gente foi acumulando ao longo da vida, e nós somos esse passado, né? E o Krishnamurti tem até um livro que o título é Liberte-se do Passado. Como que a gente vai se libertar de nós mesmos, do que nós somos, né? Aí eu me lembrei de uma passagem que, quando o Krishnamurti estava tratando desse assunto, aí um sujeito falou assim: o que que eu faço com meus 50 anos? Aí o Krishnamurti respondeu assim: você é capaz de olhar para os seus 50 anos a partir do agora? Porque o que que acontece? Se nós somos esse passado, essas coisas que foram acumuladas, né, o autoconhecimento é olhar para isso, estar consciente disso. Ao estarmos conscientes, essa libertação pode acontecer, não é? Então, não é que o passado seja um lixo. Vamos cultivar a amnésia. Eu estava até preocupado porque eu fiz um comentário também hoje que tantas pessoas me dizem: você lembra disso? Você lembra daquilo? Eu esqueço das coisas, Edu. Poucas coisas ficam realmente marcadas no meu pensamento, aquelas assim que me chamaram muito a atenção. Tem tantas outras situações que passam e eu apago geral, mas não faço isso conscientemente, né? Aí falaram assim: você tá parecendo, você já está parecendo com aquele senhor Alzheimer, um alemão Alzheimer, ficando com Alzheimer. Eu falei: opa, estou ficando com Alzheimer. Mas olha só, cara, quanto mais livres a gente puder estar de mágoas, de dores, de recalques, porque a gente pode ir lá naquele pontinho que ficou preso no nosso inconsciente, naquela dor, e olhar no presente, olhar para aquele nódulozinho com verdade, com compreensão, com aceitação. Não é você pegar o passado com esse pensamento julgador, né? Ah, isso estava certo, isso estava errado, isso tinha que ser assim, isso tinha que ser... Não, não. É você simplesmente olhar para esse passado e extrair a compreensão verdadeira do que foi, seja tendo agido certo ou errado, não importa, porque certo e errado são julgamentos. Mas extrair a verdade embutida ali para desmanchar aquele nódulo, aquela mágoa, né? Se você olha com carinho, com verdade, sem julgamento, né? Esse passado tem grandes ensinamentos para nós, porque é como se você estivesse assistindo ao filme da vida. E ao assistir esse filme, você vai percebendo coisas. Você vai extraindo lições que não são lições intelectuais, verbais, mas percepções que te engrandecem como consciência, até para que possa ser vivido esse presente de uma forma mais plena, né? Então, o liberte-se do passado, a meu ver, não é a amnésia, nem o Alzheimer, é você realmente ter um registro dos acontecimentos importantes. Os menos importantes também, eles podem apagar. Se a sua memória estiver mais vazia, você vai ficar melhor do que tiver com ela muito entulhada, penso eu, né? Enfim, mas a gente pode aprender muito com o que nós somos, que é esse passado. Não é ficar chafurdando o passado, mas é percebendo agora esses condicionamentos que nós acumulamos através desse tempo, né, Edu? Então, eu acho que esse tema fundamental, fundamental, se a gente realmente é sério em querer autotransformação, querer um crescimento que não é o crescimento do eu, da importância, da vaidade, olha como eu cresci. Pelo contrário, é aquele crescimento que a gente é cada vez mais nada, né? Mais nada, zero autoimportância,
zero vaidade, né? Você conseguia, toda vez que isso vinha à tona, você, opa, 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 baixa a bola aí, quietinho, 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 né? Aí a gente está realmente se abrindo para nossa luz, né? Para ser essa luz que ilumina o mundo. Enquanto que se a gente não percebe essas coisas que o ego acumulou ao longo da vida, nós somos escravos dela. Então, estamos chegando ao final do nosso programa. Estejam conosco nas próximas edições desse programa e assistam também as edições passadas no canal do YouTube da Sociedade Teosófica e também no canal Suprem, que é da União Planetária. Até a próxima. Namastê.